Tudo beleza, gente? Tudo beleza, gente? Tudo bem? Dá uma respirada aí. Isso aí que corre, gente, dentro da gente é a vida de Deus. No início, Deus soprou sobre o homem, soprou o fôlego de vida. E a Bíblia diz que o homem passou a ser a alma vivente. Podemos respirar o espírito de vida. O espírito de Deus é um espírito de vida, gente. Quero que você feche os seus olhos por um instante. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, Senhor Deus, que o Teu Espírito é o Espírito da vida, Senhor. É o Espírito que lá em Gênesis 1, Senhor Deus, Ele pairava, Senhor Deus, sobre aquela água, Senhor Deus, sobre a face do abismo, Senhor. Ele chocava algo ali, Senhor Deus, antes da criação do mundo. Esse mesmo Espírito, Senhor Deus, Ele foi derramado sem medidas, Pai. Lá em Atos 2. E nós cremos, Senhor Deus, que até o dia do arrebatamento da igreja, Ele está pairando, Senhor Deus, sobre a face da terra, Senhor. E todos os dias da nossa vida, Senhor Deus, todos os momentos, todos os instantes, Pai, nós temos oportunidades diante do Senhor, Deus, de nos prostrar, de adorar, Senhor Deus, de obedecer, de podermos mais uma vez, Senhor Deus, tocar o céu, Senhor Deus, sermos tocados pela Sua glória. Podemos, Deus, por meio das nossas orações, por mais simples que sejam, Senhor, mas quando há um coração quebrantado, Deus, há um coração sincero, portais no mundo espiritual se abrem, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que responde com fogo, Senhor. O Senhor é um Deus que responde, Senhor Deus, a oração do empresário. O Senhor é um Deus que responde, Senhor Deus, a oração de um mendigo que está na rua agora, Senhor. O Senhor é o Deus, Pai, que conhece o íntimo da prostituta, Senhor Deus, da mãe de família, do pai, Senhor Deus, do bêbado. O Senhor é aquele, Senhor Deus, que paira sobre a face da terra, Senhor Deus. E como diz Sua palavra, Deus, a palavra ainda não me chegou à boca, Deus, o Senhor já sabe toda, Senhor. O Senhor sabe quando eu me levanto, Senhor. O Senhor sabe, Deus, quando nós nos deitamos, Jesus. O Senhor sabe quando a gente vai e vem, Senhor. O Senhor sabe, Deus, dos pensamentos mais profundos, Senhor Deus, da nossa alma, do nosso ser, Espírito Santo. E nessa noite aqui, Deus, o Teu Espírito de vida, Pai, Ele quer soprar vida, Senhor Deus, aqui nesse lugar. Muitas vezes nós estamos aprisionados, Deus, pelos nossos medos, pelas nossas angústias, Senhor Deus. Nós não conseguimos olhar, Deus, para o alto, Jesus, que é de onde vem o nosso socorro, Senhor. E somos tomados, Senhor Deus, por essas circunstâncias terrenas, coisas da terra. Pai, mas nessa noite aqui o Teu Espírito nos lembra, Senhor Deus, que os céus governam sobre a terra, Senhor. Os céus governam sobre a terra, Senhor Deus. Então, ao que está desanimado, Senhor Deus, sopra, Senhor Deus, o Teu rio de vida, Senhor. Ao que está cansado, Senhor Deus, que o Senhor possa cingir os lombos com força, Senhor Deus. Porque Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, Pai, eles renovam as suas forças. Eles correm, Senhor Deus, eles não se cansam. Eles não se fadigam, Senhor Deus. Eles podem voar alto, Senhor Deus, como a águia, Senhor. Esse é o Espírito do Senhor, Deus, que vivifica a nossa vida, Senhor. Ainda que esteja tudo seco, Senhor Deus, ainda que talvez a gente olhe com um olhar humano, Senhor, e as coisas estejam, Deus, difíceis e complexas, Pai. Tua palavra diz que é o cheiro das águas, Senhor. O Senhor fará brotar um renovo, Jesus. O Senhor é aquele que diz, Senhor Deus, ao profeta Ezequiel, Pai, para dar uma palavra de comando, Senhor Deus, segundo a Sua palavra, Deus, para que os ossos secos, Senhor Deus, possam reviver, Senhor.
Deus, o Senhor está nos provocando aqui nessa noite, Jesus, em causas, Deus, impossíveis nas nossas vidas. O Senhor está nos provocando aqui em circunstâncias, Deus, que o homem não pode mexer, Pai, mas que o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, Pai, tem poder não só para solucionar, Deus, mas para trazer paz, para trazer harmonia, Senhor Deus, para que o Seu nome, Deus, seja erguido, seja adorado, seja glorificado, Senhor Deus, nesse lugar, Pai. Espírito Santo, a minha oração, Pai, é que todo aquele que está aqui nesse lugar, talvez, Deus, pensando em desistir, Senhor, esses pensamentos, Senhor Deus, que rondam, Senhor Deus, a nossa mente, Senhor, que eles possam saber, Jesus, que há um Deus que peleja por cada um aqui, que há um Deus nos céus dizendo: filho, prossiga um pouco mais, vá um pouco mais, creia um pouco mais. Nós declaramos, Senhor Deus, que as muralhas não vão nos parar, Senhor Deus. Os poderes, Senhor Deus, do tempo presente, Jesus, não podem nos parar, Senhor. Porque há uma vitória, Senhor Deus, uma vitória que não cessa, uma vitória, Senhor Deus, que não vence, Senhor Deus. Uma vitória que é para todo sempre, que é a vitória do Senhor naquela cruz, Pai. E ela nos abriu um novo e vivo caminho, Senhor Deus, aonde todo principado e potestade, Senhor Deus, sejam tronos, sejam soberanias, Deus, sejam desse mundo presente, Senhor Deus, desse mundo visível ou do mundo invisível, Senhor Deus, elas não podem nos separar do amor de Deus, Pai, que está em Cristo Jesus. Nos ajude a ir um pouco mais, Senhor. Nos ajude a crer um pouco mais, Senhor Deus. Nos ajude, Deus, a entregar um pouco mais, Deus, do nosso coração, da nossa vida, Senhor Deus, ao Senhor nessa noite, Pai. Porque os céus governam sobre a terra, Jesus. E tudo isso que os nossos olhos naturais veem, Deus, em breve passará, Senhor Deus. Em breve passará, Senhor Deus. Céus e terra passarão, Senhor, mas as suas palavras se cumprirão, Jesus. Que seja aqui na terra, Senhor Deus, como é aí no céu, Senhor. Os anjos não se cansam, Senhor Deus, de declarar santo, santo. Eles contemplam, Deus, a tua beleza e a tua formosura, Pai. Que seja aqui na terra, Jesus, como é aí no céu, Senhor. Espírito de convicção, Senhor. Deus, meus irmãos, aqui nessa noite, esse espírito de convicção, Senhor. Uma fé inabalável na pessoa do Senhor Jesus. Que as verdades que cantamos aqui nessa noite, Senhor, elas possam penetrar, Deus, no mais íntimo da nossa alma, Senhor, no mais profundo do nosso ser. Um Deus invencível, Senhor. Um Deus inigualável. Aquele que era, Senhor Deus, que é e que para todo sempre, Jesus, será, Senhor. Os céus governam sobre a terra, Jesus. Traz esse ambiente de glória, Senhor Deus, aqui nesse lugar. Que os portais eternos, Deus, se abram, para que o Rei da Glória entre, Senhor Deus. O Senhor forte e poderoso na batalha. O Senhor que é invencível, Deus, em todas as suas guerras, em todas as suas batalhas, em todas as suas promessas, Senhor Deus. Deus que não é homem para mentir, Senhor Deus, e nem filho de homem para se arrepender, Pai. Glórias sejam dadas ao Senhor, Pai. Leva-nos a esse lugar, Deus, onde nós só nos resta nos prostrar, Deus, e te adorar, Senhor Deus. Em breve te veremos, Senhor Deus, como realmente o Senhor é, Pai. Agora tudo ainda é parcial, Senhor Deus. Mas em breve o veremos, Deus, quando vier o que é perfeito, Senhor Deus. E nós declaramos: Maranata, Jesus, vem, Senhor. Vem fazer, Senhor Deus, o que nenhum homem fez, Pai.
Vem cumprir, Senhor Deus, o que os seus profetas, Senhor Deus, da antiguidade, Senhor Deus, declararam, aquilo que estava no seu coração, Jesus. Vem abalar os reis da terra, Senhor Deus. Vem abalar o sistema, Senhor Deus. O dia, Senhor Deus, em que todas as nações se prostrarão diante do Senhor, Pai. Nós clamamos, Maranata, Jesus. Maranata, Jesus. Vem, vem. Espírito de Deus, prepara uma noiva, Senhor, que é apaixonada pelo Senhor, Pai. Uma noiva que não se envergonha, Jesus. Que não se envergonha, Pai, do seu evangelho, Senhor Deus. Que não se envergonha, Senhor Deus, da sua glória. Que só tem olhos para o Senhor, Pai. Libera sobre nós, Jesus, nesse lugar aqui a realidade do céu, Senhor. Realidade do céu, Senhor Deus, aqui nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Mateus 28, se você puder acompanhar, eu quero ler alguns versículos, gente. Mateus 28. Em breve o veremos, gente. O título da nossa mensagem de hoje é Vocês me verão. Não o Junão. O Junão vocês já estão vendo. Mas tome isso como palavras do Senhor. Vocês me verão. Eu não sei, gente, qual é o sonho do seu coração. Eu não sei o que você quer ver realizado. Que Deus te abençoe. Mas nós, como cristãos, nós precisamos ter uma visão de longo alcance, uma visão que está acima de qualquer outra coisa aqui da terra. De que nós o veremos, gente. Eu não sei se explicaram isso para você quando você aceitou Jesus, né? A gente fala assim, né? Vou usar esse termo, tá? Mas nós aguardamos nós temos uma grande expectativa, que é a salvação em Cristo Jesus. Salvos do quê? Da condenação do inferno. Redimidos, preço pago pelos nossos pecados. E isso não se resume a só ter uma vida boa nessa terra. Não se resume às conquistas, apesar de muitas dessas coisas serem lícitas. O final de todas as coisas é Cristo Jesus. A consumação do século é Jesus voltando. E essa igreja esperando Ele tão ansiosamente, que não tem nada nessa terra aqui que importe mais que isso. E isso não significa que você não possa correr atrás de coisas terrenas. O que eu quero chamar a atenção aqui para nós é que existe algo maior. Existe algo muito maior. Existe algo que os nossos olhos ainda não viram, gente. Os nossos ouvidos ainda não ouviram. O apóstolo Paulo disse que ainda não penetrou no coração do homem essas coisas tremendas do Senhor. Eu sei que naquele contexto Paulo está falando sobre o Espírito de Deus em nós. As coisas maravilhosas que Ele faz em nós e por meio de nós. Mas, gente, não se engane, gente. Eu sei que quando pecamos e quando caímos e quando viemos a esse mundo nesse estado caído, nós ficamos sensíveis às coisas. Nós ficamos sensíveis à necessidade física, humana. Dinheiro, saúde, talvez uma casa, talvez um carro, calor, frio, chuva, sol demais, preocupações com as coisas desse mundo, seduções das riquezas desse mundo. Eu sei de tudo isso, todos nós sofremos isso na carne. Emoções, tristeza, alegria, desânimo, ânimo. Agora eu estou com força, agora eu estou fraco. Todas essas oscilações emocionais na nossa alma. Todos nós ficamos suscetíveis a isso, gente. Mas assim, eu tenho, durante todos esses anos, gente, e vou continuar fazendo isso até o Senhor me der força ou até me recolher, a despertar, gente, para que a gente possa deixar o nosso homem espiritual encontrar o Senhor. Existe mais, gente. E quando eu digo mais, eu
estou falando que existe algo mais profundo, existe algo mais real, se eu posso usar esse português, existe algo mais belo, gente, que é o Senhor Jesus. Eu entendo quando letras de canções diz que quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar ele não sabe viver. Eu entendo o que o escritor ou compositor dessa canção quis dizer com isso. Nada mais importa, gente. Isso não significa que a gente tem que ser irresponsável com as coisas desse mundo, tá? Mas existe uma realidade, gente. Nós veremos o Senhor Jesus. Gente, eu não sei se sua perna treme, eu não sei se seu coração... Gente, mas é chegado a hora. Nós estamos vendo todas as coisas se cumprirem diante dos nossos olhos. Não, e se não for agora? E se for daqui 10 anos? Nós o esperaremos por 10 anos. E se for daqui 100 anos? E se for daqui... Nós o encontraremos então. Porque nós partiremos. Mas eu não acho que nenhum cristão na face da terra tem o direito de tratar a volta de Jesus ou o encontro com o Senhor Jesus como se fosse uma coisa assim, deixa lá, depois eu vejo. Porque desde os apóstolos, a igreja primitiva, durante esses 2000 anos, nós sempre vimos uma igreja que está ansiando, ela está cantando Maranata, ela está alegre, ela está ansiosa, ela está vislumbrada com esse retorno iminente do Senhor. É uma coisa, gente, que não dá para deixar para amanhã. Você não precisa parar de viver. Às vezes as pessoas, poxa, Jesus está voltando, então eu não vou casar, não vou fazer uma faculdade que eu quero, eu não vou mais estudar. Não é isso que eu estou falando. Você segue tua vida. Mas tem uma coisa que pulsa dentro da gente, que é o que nos dá gás, nos dá força, nos momentos que a gente cai, no momento que a gente está no pó da terra. Nós o veremos, gente. Nós o veremos. Eu não sei qual que é a ideia que você tem disso. Muitos filmes de Hollywood, que são legais, eles tratam os evangelhos. Nós vemos um Cristo que foi erguido naquele madeiro. Um Cristo que passou ali por um sofrimento muito terrível. Você lê Isaías 53, um homem de dores, um Cristo ensanguentado, uma coroa de espinhos na sua cabeça, os cravos nas mãos, as chibatadas, os cuspes, a vergonha. Jesus foi crucificado nu, tá? Os filmes não relatam isso por uma questão, talvez para não expor tanto assim, a vergonha. Não é esse Cristo que nós veremos agora. Mateus capítulo 28 diz assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, como eu gosto disso na Bíblia, gente, a Bíblia está cheia disso aqui, tá? De repente, as coisas do reino do Espírito são assim. A gente vive de uma maneira ordinária, tá? Tem uma ordem, tem um padrão, tem uma disciplina que a gente vai vivendo. Mas de repente, eu gosto desse termo de oração, então não sei se você conhece isso. De repente os portais se abrem. De repente essa conexão entre o reino do Espírito e o reino terreno, ela acontece. Esse kairós de Deus, essa intervenção. De repente, diz o texto, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu. Ele rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. O seu rosto brilhava como um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados como mortos. Os guardas que guardavam o túmulo, tá? Apagou. Então o anjo falou com as mulheres: não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham e vejam onde seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou, que vá adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Lá vocês o verão. Guarde isso. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo
e assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Mas no caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenham medo, vão e digam a seus irmãos, aqui os discípulos, os apóstolos, futuros apóstolos, que se dirijam a Galileia, lá vocês me verão. Gente, esse texto, assim como muitos textos da Bíblia, está cheio de coisas extraordinárias. Eu não sei se você tem percepção desse tipo de coisa, mas de repente você vai ao túmulo, ou você vai ao enterro de alguém. Então você vai preparar aquele lugar, você vai ver como está aquele lugar, você vai se lamentar sobre aquele lugar. De repente, os céus se abrem e um anjo com vestes brancas, resplandecente, ele rola a pedra. O túmulo era numa caverna, até diferente dos dias de hoje. Ele rola a pedra e ele dá uma sentada em cima da rocha, que talvez homens não conseguiriam rolá-la. E ele começa a trocar ideia. O impacto do reino do Espírito nesse reino natural é tão forte que os guardas que guardavam o túmulo, porque havia tal uma ideia de que os discípulos poderiam roubar o corpo de Jesus e dizer que ele ressuscitou. Então os principais sacerdotes da época e alguns religiosos falaram assim: ele está falando de ressurreição, ele está falando que vai ressuscitar, para a gente não correr o risco, vai que o homem era profeta, o homem curou o paralítico, fez cego ver, ressuscitou morto, de repente. Guardem o túmulo. Quando esse portal se abre, esse anjo desce, ele rola a pedra, ele senta, esses guardas caem desmaiados, gente. O texto diz aqui, a NVT diz que como mortos. As mulheres que eram seguidoras de Jesus, Maria Madalena, a outra Maria, ele fala assim: não fica com medo não, filha. Gente, nós estamos falando de uma interação que existe entre o reino do Espírito e esse reino aqui, que é real, cara. Nós estamos falando de um grande terremoto na ressurreição, estamos falando de um anjo que desce do céu, estamos falando de uma pedra rolada, estamos falando de cara caído no chão desmaiado, estamos falando de um anjo conversando com essas mulheres, e falando assim: dá uma olhadinha dentro do túmulo. É aí que o seu Senhor estava, não é? É como Ele já tinha dito a vocês. Como por muitas vezes Ele falou, mas vocês não estavam apercebidos dessas coisas. Vão para Galileia, lá vocês vão ver Ele, depois de ressurreto. Esse é o comando do anjo, gente. É isso que o Senhor está por meio desse servo, desse anjo, falando a essas mulheres. Você consegue entender a quantidade de componentes sobrenaturais que tem nesse texto? E o que nos faz pensar que a nossa vida se resume somente, gente, a esse reino terreno? Que a gente está tão preocupado com as contas, tão preocupado com os nossos anseios, as nossas dores, as coisas, os meus problemas, Gente, nós não estamos apercebidos dos portais que estão se abrindo e do que Deus está fazendo no nosso meio. Não é para ter medo, é para que a gente ouça os assuntos dos céus, gente. Deus está comunicando à sua igreja coisas nesse dia, coisas extraordinárias por meio de muitos e muitos homens e mulheres. E nós precisamos estar apercebidos disso para saber quais são os movimentos do Espírito, para que a gente não seja pego como uma igreja, gente, que está parada. Sabe, uma madrinha de casamento que está dormindo, que não está percebendo os movimentos de Deus. Todos nós sentimos vontade de desistir em algum momento, gente. Mas entenda uma coisa: o Senhor, Ele é um Deus que quer te impulsionar. Você está onde você tem que estar. Todos nós temos uma missão aqui, nós estamos cumprindo essa missão.
Porque um dia Deus lá da eternidade falou assim: eu vou criar um ser que vai ser único em identidade, uma única digital, um único timbre de voz, que quando ele adora, ele atinge a esfera, as frequências do Espírito, e eu vou ouvi-lo. Um ser único. Se eu pensar só no tempo atual, são 8 bilhões de seres humanos, mas você é único. Eu e você somos únicos. Nós o veremos, queridos. Vocês me verão. E nós temos essa promessa de que nós o veremos. Nós lemos aí, né, do verso 7 e 10. Por 2 vezes Jesus fala assim, lá, ele está se referindo a Galileia nessa ocasião, tá? Lá vocês me verão. Eu estou dando um comando, lá vocês me verão. Façam tudo conforme eu tenho dito, porque lá vocês me verão. E nós temos essa promessa de que nós veremos o Senhor. Como eu disse agora há pouco, nós não veremos um Cristo desfigurado numa cruz. Essa é a imagem que está correta, então não estou aqui de uma maneira alguma criticando isso. A cruz de Cristo é que nos dá acesso a essas verdades. Ela é extremamente poderosa para nos perdoar dos pecados, mas o que nós estamos mais perto agora e aguardando não é a cena de 2000 anos atrás. É a cena de textos que eu quero ler com você. Daniel capítulo 7, vamos lá? Nós não veremos um Cristo desfigurado, queridos, nós veremos um Cristo glorificado. Nós veremos um Cristo de luz, nós veremos um Cristo, gente, que é o Todo-Poderoso, vindo em glória. Daniel 7 diz assim, versículo 9 e 10. Daniel, em suas visões, ele vê muitas coisas sobre os reinos do fim. E em meio a tanta bagunça, né? Inclusive o reinado do anticristo, ele fala assim, 7:9, tá? Enquanto eu observava as bestas, tá? Os sistemas que se levantam na terra maligno, enquanto isso acontecia, ele diz, foram colocados alguns tronos, e o ancião, algumas versões falam o ancião de dias, aqui é o Deus Pai, tá? Ele se sentou para julgar. As suas roupas eram brancas como a neve, e o seu cabelo era como a mais pura lã. Sentava-se num trono de fogo, com rodas de chamas ardentes, e um rio de fogo brotava da sua... Você consegue imaginar isso? Isso é uma realidade espiritual, gente. Isso é o trono de Deus. Isso é o trono do Pai. Um rio de fogo brotava de sua presença. Milhões de anjos o serviam. Muitos milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e livros foram abertos. Desce um pouquinho mais no texto comigo, olha só o 13. Depois, em minha visão naquela noite, eu vi alguém semelhante a um filho de homem, ou ao filho do homem, como diz algumas versões, vindo com as nuvens. Quando eu estou desanimado, eu ando muito assim. E Deus sempre fala assim, você tem que parar de andar assim. Mesmo o seu desânimo, você precisa olhar assim. Eu não vou vir daqui, Júnior. Eu vou vir de aqui. Daniel está dizendo que ele viu naquela noite o próprio Cristo, tá? Aqui é Jesus, é o Filho, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. O seu domínio não é como o domínio das demais bestas, dos demais sistemas que caem. O seu domínio é eterno, não terá fim, o seu reino jamais será destruído. Esse é o Cristo que nós veremos no tempo do fim. Apocalipse capítulo 1, eu só quero deixar aqui para você ir percebendo a semelhança dos textos. Os profetas e apóstolos, eles viram as mesmas coisas, talvez por perspectivas diferentes, mas são as mesmas visões do céu para a terra. João diz assim em Apocalipse 1. Olha só o 7. Quando ele vai começar a ter as revelações, né, para o tempo do fim, ele diz assim no 7, vejam. Interessante, né? Porque quem está tendo a visão é João. Quem está com o olhar espiritual aberto é João. Mas ele diz aos leitores das cartas às 7 igrejas da Ásia, tá? E que nos alcança e diz para nós, vejam, igreja, percebam isso, olhem com os olhos, vejam.
Ele vem com as nuvens do céu, e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram. E então todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Ou seja, assim seja. Apocalipse 19, aqui João vai falar, né, de todas os juízos de Deus que virão no tempo do fim, né, os 7 selos sendo rompidos, depois ali de Apocalipse 6, as 7 trombetas se tocando, as 7 taças da ira, e quando termina todos esses flagelos de Deus sobre a terra, e coisas como a marca da besta, a vinda do anticristo e tudo mais, o verso 11, 19, ele diz o seguinte: então eu vi. Gente, eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, se você está percebendo disso. Nós o veremos. Nós veremos Jesus glorificado, gente. Vestes brancas. Um homem cujos olhos são chamas de fogo, e quando penetra na gente, abala todas as estruturas do nosso ser. O dia que vermos Jesus, gente, com esses olhos aqui, o dia que pararmos de vermos Ele, vindo com as nuvens do céu, não tem um músculo, não tem um osso, não tem uma perna nessa terra que não vai se dobrar, gente, diante da gloriosa vinda dEle. Diz que o próprio esplendor da sua vinda matará o anticristo e o falso profeta. Paulo, em 2 Tessalonicenses, diz que não vai ter combate, não vai ter, o esplendor da sua vinda matará o anticristo e o falso profeta. Você imagina seres mortais como nós, gente. E a gente está preocupado com pequenos detalhes da vida. Eu não estou dizendo que você tenha que ser irresponsável. Nós temos que ser responsáveis nessa terra, gente. Tem coisas aqui para fazer, tem missões aqui para a gente cumprir. Mas entenda, existe algo maior vindo aí. Existe um reino inabalável vindo aí. O rei do reino vai vir com as nuvens do céu. E João está dizendo assim: eu vi o céu aberto, e surgiu um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Não, mas eu vi meu tataravô falar sobre a vinda, depois o meu tataravô, depois o tataravô, depois o meu vô, depois o meu pai, Junão. Ele é fiel e verdadeiro, gente. Talvez a gente tenha que passar isso para os nossos filhos, e para os filhos de nossos filhos, e para os filhos dos nossos filhos. Mas Ele virá porque o seu nome é fiel e verdadeiro, gente. É fidel, o braço, a mão direita de Deus, o braço forte do Senhor sempre foi fiel. E a sua palavra, ela é fidedigna, gente, ela é verdadeira, ela é digna de toda aceitação. Vai se cumprir, creia eu ou não, aceite você ou não, seja ateu, seja católico, seja evangélico, vai se cumprir, gente, as santas palavras de Deus, porque esse que vem num cavaleiro branco, ele é fiel e verdadeiro, gente. Pois ele julga e guerreia com justiça, diz o texto. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e o seu nome era a palavra de Deus. Olha só que coisa linda, gente. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu nunca tive, por enquanto. Olha o portal abrindo, esse é grande. Você vai andar de cavalo, meu amigo, minha amiga. Isso aqui é uma cena da igreja voltando depois das bodas do Cordeiro, para reger as nações. A palavra diz que nós reinaremos com Ele. Nós reinaremos com Ele, queridos. Nós vamos vir atrás dele de cavalo branco, mano. Roupas brancas que falam de atos de justiça, aqueles que foram lavados, purificados no sangue de Jesus. Nós vamos descer, gente, lá naquele Israel, mais especificadamente naquele vale do Armagedon. E ali o Senhor triunfará sobre todos os seus inimigos. Nós estamos, João viu a igreja nessa visão aqui, gente. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. Da sua boca saiu uma espada afiada. Para quê? Para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas.
os inimigos de Deus aqui, tá? No tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da sua coxa, estava escrito o nome, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós o veremos, gente. Nós o veremos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Paulo, ao falar sobre o arrebatamento da igreja, eu não vou me ater aqui às cronologias, tá? Isso exige tempo, isso exige muitas leituras. Para mim são dois eventos distintos: a manifestação gloriosa de Jesus e o arrebatamento da igreja. Uma coisa é Cristo descendo, outra coisa é a gente subindo. Mas eu não tenho problema se você pensa de maneira diferente e acha que tudo isso é um único evento. Você é meu irmão em Cristo Jesus, eu te amo, nós vamos estar num cavalo branco diferente, mas nós vamos estar na mesma vinda, fica tranquilo. O texto diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 4, vamos ler o 13. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, os que já partiram no Senhor. Algumas versões falam aqueles que dormiram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Gente, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida aqui, tá? Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então Paulo está dizendo assim, olha gente, tem muita gente morrendo, perseguição de Roma, eu sei que está difícil para a igreja, o negócio está pegando. Mas eu não quero que vocês vivam como quem não tem esperança, de que se resume somente a essa vida. Eu quero que vocês entendam uma coisa, ele continua dizendo, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele, antes daqueles que já morreram. Pois o mesmo Senhor descerá dos céus com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Então primeiro os mortos ressuscitarão em Cristo. Depois com ele nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Uau! A promessa de Jesus aos 12, a Maria Madalena e as demais mulheres, muitas mulheres seguiam o Senhor e serviam o Senhor, vocês me verão como eu tinha dito quando eu estava aí na terra. Vocês me verão na Galileia. Lá vocês me verão. A promessa da igreja do Senhor é que nós veremos o Senhor, gente. Talvez a gente não encontre o Senhor lá na Galileia, mas nós encontraremos o Senhor nos ares. Encontraremos o Senhor nos ares, queridos, com um corpo transformado igual ao de Jesus, um corpo glorificado. Os mortos em Cristo, toda a história da igreja, aqueles que morreram nessa esperança, nessa mesma expectativa, eles ressuscitam primeiro. E nós, Paulo está dizendo, está se incluindo, porque aqueles que por ocasião desse momento estiverem vivos, vai ter gente viva nesse tempo, seremos transformados. Nós encontramos lá, nós o veremos nas nuvens dos céus, queridos. E então estaremos para sempre junto com o Senhor. Vocês o verão, essa é a promessa do Senhor, gente. Nós o veremos. Então não deixe que nada roube sua fé, gente. Guarda o que você tem. Mateus 5,8 é um texto conhecido, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, gente. Nós veremos a Deus, gente. Os limpos de coração. Meu Deus, gente, se isso não te entusiasma, se isso não... A gente precisa se converter, gente. A gente precisa entender o que nós estamos fazendo aqui, cara. Nós veremos Jesus, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, gente. Homens mortais que estavam condenados ao inferno, gente, de tormento eterno. E por causa da sua obra redentora, nós o veremos. Ele nos convida a habitar na sua glória, gente. E a gente está perdendo a bênção por causa das coisinhas aqui da terra, dos detalhes, das briguinhas, das faltinhas de perdão, de coisas tão passageiras. Desânimo porque alguma coisa não deu certo. Você tem direito, e a gente... É normal, gente. Mas, meu Deus, não perca de vista isso. Nós o veremos.
Ele deixou essa promessa para a gente, nós o veremos, gente. Um Cristo glorificado. Vai comigo para o verso 8, lá de Mateus 28. Nos dê mais paixão, Senhor Deus, pelo Senhor. Essa é a canção. Nos dê mais paixão, Senhor Deus. Nós precisamos de paixão, Senhor Deus. Paixão pelo Senhor, Deus. Paixão pela sua palavra. Essa é a canção, Deus. O verso 8 e 9, preste atenção, a gente tem a promessa de que nós o veremos, e nós o veremos. Você não pode, eu e você nós não podemos parar, não desista. Deus tem uma missão para mim e para você. Nós não podemos ficar nos comparando com relação às missões que Deus nos dá, porque o Junão, ele é para, porque o fulano ele é empresário, porque o fulano ele é médico, porque o fulano ele é... Deus estabeleceu missões para nós. Eu não estou dizendo aqui só a mente evangélica, ela condicionou a gente a pensar em missão como um trabalho ministerial. Então você tem ministério, irmão? Eu tenho, você está na missão. E se eu disser para você, enfermeiro, que talvez não está atuando dentro da igreja, que você tem uma missão, Deus te deu uma missão, tocar em vidas lá. E quando eu digo tocar em vidas, mas falar de Jesus? Pode ser. Mas quantos enfermos aparecerão lá e você fará um curativo? Quantas pessoas estarão lá agonizando por causa de um infarto, por causa de problemas que elas sofrem, e você vai ser, olha, vai dar tudo certo. Olha, talvez o parente não está lá, você está lá, olha, eu estou aqui, vou ficar aqui com você. O advogado de tantas injustiças que a gente vê aí, ei gente, você está na missão, está defendendo, ou pelo menos tentando nesse mundo caído, defender aquilo que é justo diante da palavra de Deus. Você que é um vendedor, não, porque vendedor não tem profissão, vendedor. Você está lá apresentando algo a alguém, no meio de um mundo perdido, tentando colocar as coisas de maneira honesta. É assim, ó, o defeito é esse, a qualidade é essa. Isso aqui tem isso aqui de bom, isso aqui de ruim. Analise, veja. Todos nós estamos na missão, gente. A gente condicionou essa ideia de ministério. Estamos na missão, gente. Ó, a dona de casa pensando, você é mãe, filha. Você é mãe. Missão que Deus te trouxe para a terra para você cuidar desses pequenos. Você cuidar do lar. A nossa sociedade prega que isso aí é um submundo, né? Você merece menos. Por que você faz? Do lar. Esse mundo, gente, não cogita das coisas de Deus. Deus tem uma missão para nós, missão para você mãe, missão para você avô, avó, missão para você pai, missão para você profissional, missão para você que talvez exerça ministério dentro de alguma igreja. Missões, você está onde está porque Deus está te usando lá para alguma coisa. A gente não pode, gente, limitar a Deus a simplesmente ser as coisas religiosas, as coisas eclesiásticas. Talvez você passa na rua que você passa todo dia porque alguém furou o pneu. E essa pessoa talvez não tem condição de trocar aquele pneu. Você é a mão auxiliadora. Talvez uma batida e as pessoas ficam confusas naquele momento. Cara, é desesperador dependendo do que acontece. Você é a pessoa que está de fora e vai dizer, ei, calmem. Um copo d'água, aqui é uma água com açúcar, eu estou aqui. Precisa de uma ligação. Gente, entenda isso. Você está nesse mundo para uma missão. E nós o veremos Cristo, enquanto a gente vai caminhando nessa missão. Olha que coisa interessante, o anjo dá uma missão, Jesus já tinha dado, tá? O anjo só reforça, olha, vocês o verão lá na Galileia, vai que vocês vão ver o Cristo ressurreto lá. O que Maria Madalena, a outra Maria, o que essas mulheres fazem? Nesse domingo cedinho, partiu, mano, hashtag vamos embora. Ele deu uma ordem assim, conte aos discípulos, conte aos meus irmãos. E elas estão na missão, elas estão fazendo o que tem que ser feito. De repente. Gente, isso que é extraordinário na caminhada cristã. Nós temos uma missão, Deus nos incumbiu, nós estamos fazendo. É o que eu chamo de vida ordinária, vamos fazendo.
Nós vamos fazendo. Tem dia que a luta é grande, tem dia que a gente está desanimado, mas a gente se anima no Senhor. Eu tenho uma visão lá que eu vou ver o Cristo ressurreto, Ele salvou minha vida, eu vou para o seu reino de glória, para o seu reino eterno. A gente vai, de repente, nessas missões terrenas que a gente está vivendo, o Cristo ressurreto, Ele manifesta a sua presença para nós, gente. Alguns aqui talvez não entendam o que eu estou pregando, tem muitos outros que estão entendendo. Enquanto você vai caminhando, Jesus vai te tocando, Jesus vai te... Sabe aquelas manifestações da presença de Deus, que você se derrama, que os ranhos, né, fica tudo lá, no caderno, talvez no computador, ou talvez na mesa, ou talvez na cama, ou no chão, que você não importa. Temos uma promessa gloriosa de que nós o veremos lá, mas conforme a gente vai cumprindo a nossa missão, gente, esse é o Cristo que nos surpreende. Ele de repente aparece assim: a paz seja convosco, irmãos. O texto diz aí, o verso 8 do 28, tá? De Mateus: as mulheres saíram apressadas. Gente, quantas a gente está apressado, vamos fazer, e é bom, vamos fazer, gente. Assustadas, mas cheias de alegria. É assustador coisas novas, mas dá aquela alegria, puxa, eu vou viver algo novo. Elas correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. Estou na missão, no caminho, no processo, durante as etapas da vida, nos procedimentos que a gente vai tendo. O texto diz que Jesus as encontrou e as cumprimentou. Eu acho, tá? Que ele fez isso outras vezes depois, tá? A paz seja com vocês. Gente, eu não sei se eu não estou falando de você ver um ser mortal. Estou falando de você ver um Cristo glorificado. Os meus olhos, como testemunha ocular, viram um Cristo pregado na cruz. Eu vi os homens passando, meneando a cabeça, dizendo assim: tu que destrói o templo em 3 dias, reconstrói um templo que demorou 7 semanas de Daniel praticamente, né? 42 anos para ser construído, diz que foi 3 dias, coitado. Jesus não está falando daquele templo de Jerusalém, está falando desse templo, está falando da sua morte e ressurreição. Elas viram os pregos, elas viram os cravos, elas viram aquele homem de dores, elas viram o cordeiro sendo imolado, elas viram quando Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonaste? E provavelmente elas viram aquele grande eclipse, com a escuridão cobriu a terra do meio-dia às 3, e às 3 horas, quando tudo estremeceu, lá na Terra Santa, elas viram o Cristo dar o último e entregar o seu Espírito. Como diz a letra da canção, ali estava morto o Salvador. Elas viram isso. Talvez elas viram José de Arimateia tomar o corpo de Jesus, envolver. Talvez elas viram tudo isso. Talvez elas viram o soldado querendo ir quebrar as pernas de Jesus, mas para se cumprir a profecia, não será quebrado, e Jesus já havia morrido. Talvez sabiam de tudo isso. Mas como é que pode agora um homem estar vivaço na minha frente? Ele tem um esplendor de glória agora. Talvez essas mulheres estavam presentes na ressurreição de Lázaro. E quando Cristo chama Lázaro para fora, elas veem um mortal saindo do túmulo. Um homem que ainda é pecador, um homem que ainda chora, um homem que se raspasse a perna, talvez uma pedra, sangrava. Mas agora elas estão vendo um Cristo que de repente os portais eles abrem e puf, a paz seja com vocês. A sala está fechada, todo mundo reunido, puf, a paz seja com vocês. Mas é um fantasma? Será? Não é. Tomé, dá uma tocada no lado, dá uma tocada aqui nas feridas. E a Bíblia diz que ele, cara, isso é chapação demais, velho. Não é matéria, mas ele tocou no corpo ressurreto de Cristo. Um corpo que não morre, está 2000 anos vivaço, em glória, santo, perfeito, sempre foi, né? Mas agora nós o vemos a sua verdadeira natureza glorificada. Deus o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que tanto nos céus, na terra e até mesmo debaixo da terra, toda língua confesse, todo joelho se dobre. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, gente. Essas mulheres têm essa visão, essa presença, gente, que está disponível para todos nós, gente. Todos nós. Temos a promessa de que veremos o Senhor conforme a gente vai caminhando
O Senhor vai nos abençoando e eu quero terminar aqui com o verso 9. Mais uma vez, o finalzinho do verso 9 diz assim: quando elas veem Jesus, elas correram para Ele, abraçaram seus pés. A minha versão aqui diz, e o adoraram. Gente, eu preciso fazer uma pergunta aqui, muito franca, com muito amor no coração. Mas quando a galera do louvor aqui, ela nos conduz a esses momentos de adoração, qual é a sua reação, gente? Não é sobre um Daniel, sobre o baterista, sobre o Junão, não é sobre isso. Você entende que o Cristo ressurreto, Ele está recebendo a sua adoração? Essas mulheres, quando têm essa experiência, elas estão na missão, essa presença do Senhor as visita, elas correm aos pés de Jesus e elas o adoram. Gente, eu vou dizer algo aqui, como pastor dessa igreja, tá? Do Ipiranga. Se você está andando no raso, eu gosto de respeitar o processo, tá? Você precisa subir um degrau. Se você já subiu um degrau, você precisa subir mais um. Se você já subiu 2 degraus, você precisa subir o próximo. Porque a vida cristã, ela é contínua, ela é de progressão. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Eu tenho uma leve percepção, às vezes, de que, estou falando ao Ipiranga, a igreja Ipiranga, membros dessa casa aqui, de que nós chegamos num ponto em que nós estamos estacionados. E ficar estacionado eu nem digo que é um problema. O problema é a gente estacionar e achar que isso está bom. Achar que isso está tudo bem. Não está tudo bem não, gente. Nós precisamos subir um degrau, gente. Está na hora da gente avançar um pouco mais. O Cristo que nós servimos e que nós vamos ver e que nós vamos encontrá-lo nas nuvens, Ele é um Deus de glória. A nossa adoração, gente, a Ele, eu não estou dizendo que você tem que gritar, não estou dizendo que você tem que, mas você precisa subir um degrau a mais. Não dá para achar que nós chegamos num nível de comodismo na nossa vida. Junão, minha casa está abastada, meus armários estão cheios, o meu carro está pago, o tanque está cheio também, tenho viajado. Está tudo bem, Junão, não está tudo bem, gente. Essas coisas vão passar. Eu não quero que você entenda aqui que eu sou um profeta do mal, ou alguém aqui que venha lançar algum tipo de feitiço. Além dessas coisas passarem, você não sabe o que te espera ali depois da curva. Todas essas coisas, o vento pode fazer assim, ó, e elas simplesmente desaparecerem da sua vida. Nós precisamos subir um degrau, gente. Essas mulheres aqui, quando viu Cristo ressurreto, elas se lançaram ao pé dele, adorou. Jesus disse, olha, não temam, continuem na missão. Continuem na missão, vão lá avisar os meus irmãos que eles vão me encontrar além da Galileia. Nós veremos eles, continuem o que vocês estão fazendo. Mas a gente não pode perder esses momentos de quando a presença de Deus ela nos vem, nos envolve, de se lançar ao pé dele, gente. Eu por muito tempo queria assim, falei, não, Deus, eu tenho um temor assim muito grande no meu coração, eu te adoro, Senhor Deus, mas assim, eu ainda sou um cara meio travado. Até porque eu não gosto de escandalizar no meio daqui. O pessoal fala assim, o pastor Júnior tá. É meu irmão, no meu secreto. Eu sei das manifestações no meu corpo. Eu sei do que Cristo que está ali pode me tocar e pode fazer. Gente, Jesus não é uma lenda, gente. O que nós estamos fazendo aqui não são filosofias vãs, gente. O Cristo que nós estamos aqui ouvindo, falando, gente, e servindo, Ele está vivo, gente. E nós precisamos ter mais intensidade diante da Sua presença. Mais intensidade diante da Sua presença, gente. Às vezes as pessoas perguntam, não, mas puxa, se eu chorar, não, seu cara. Eu preciso, não precisa, você não precisa fazer isso, não precisa forçar, não precisa fazer, você só precisa, se você tem uma percepção de que Cristo está nesse lugar, você precisa se prostrar aos pés dele, gente, e o adorar, tem que ter uma manifestação. Se eu vejo minha esposa e eu dou um beijo, há uma manifestação física, pego na mão dela, dou um beijo nela, sei lá, falo, oi, tudo bem, filha? Como é que você está?
Agora estamos cantando sobre mostra-me tua glória. Meu Deus, você entende? Essa alma, esse seu homem interior que está aí dentro, ele movimenta enquanto você está em vida o seu corpo físico, as suas manifestações de rendição a Deus. Gente, cuidado com as mentiras. Meus lábios sempre te louvarão, Senhor. Então não importa se a gente está triste, se a gente está preocupado, nós vamos cantando. Tem hora que é difícil, tem hora que o nosso coração parece que está longe, mas nós vamos, meus lábios sempre te louvarão, Senhor Deus. Feche seus olhos, eu quero chamar a equipe de louvor aqui, todo o pessoal. Nós vamos orar.